Boa noite. Esta é a apresentação do padrão Adapter pelo grupo 8, feito por Lauro Bezerra, Manuel Jonas e William Correia. Quem fala agora é Lauro Bezerra de Araújo. É, o padrão Adapter vem de um problema muito comum na programação, que é trabalhar com objetos de diferentes interfaces ou diferentes origens, com funções diferentes. Um exemplo para ilustrar isso é a gente pegar um problema, né, que no caso vamos fazer uma aplicação que vai monitorar o mercado de ações de uma bolsa. A aplicação, no caso, vai baixar essas informações da bolsa no formato XML. Mas agora imagina que a gente queira utilizar uma biblioteca para programar que utilize Johnson ou JSON, no caso. Isso daí gera um claro conflito, pois a nossa aplicação estava trabalhando com XML, mas agora a gente vai começar a ter que mexer com Johnson, ou seja, não pode estar no mesmo formato para cada um, tem que haver uma adaptação. No caso, o nosso aplicativo por enquanto está assim, né? Temos os dados em XML, a aplicação e a biblioteca que a gente baixou para analisar esses dados não vai aceitar porque ela está em JSON, não pode ser diretamente. Assim, o uso prático para esse tipo de situação é o uso de um objeto adaptador, que no caso vai encobrir um dos objetos e esconder a sua complexidade, ou seja, nesse caso ele vai pegar o XML e converter para JSON e demonstrar esses dados para a nossa biblioteca que trabalha só com JSON. Nesse caso, muitas vezes, o objeto que está sendo encoberto, né, nem vai ter ciência do adaptador, ele não vai nem precisar saber, vai ficar um encapsulamento ideal. Por exemplo, podemos encapsular para medidas, né, utilizando entre metros e medidas imperiais, né, milhas e centímetros e polegadas. Também adaptadores podem funcionar para interfaces de diferentes interfaces poderem colaborar, não apenas para conversões de medidas, no caso. Neste caso, temos o adaptador, que obtém uma interface compatível com os objetos. Com essa interface, o objeto pode chamar os métodos do adaptador com a segurança pelo encapsulamento e, ao receber a chamada, o adaptador passa o pedido para o segundo objeto, mas em um formato e ordem que o segundo objeto espera. Ou seja, no caso do nosso exemplo, a gente pega os dados em XML, as chamadas, traduz para JSON e manda para a biblioteca. Temos aqui, né, no caso, a nossa aplicação com adapter, utilizando de XML para JSON, funcionando agora de forma própria. Bom dia, aqui quem fala agora é Manuel Jonas. Vou apresentar a estrutura do adapter. Né? Nós temos aqui no cliente uma classe que contém a lógica de negócio de programa existente. Certo? A interface do cliente descreve um protocolo que outras classes devem seguir para ser capaz de colaborar com o código cliente. Já no serviço, no service, né, é alguma classe útil, geralmente de terceiros ou código legado, no qual o cliente não pode usar essa classe diretamente, porque ela tem uma interface incompatível. Aí é onde surge a questão do adapter, né? Um adapter, que é uma classe que é capaz de trabalhar tanto com o cliente quanto com o service. Ela implementa a interface do cliente enquanto encobre o objeto do service. Né? O adaptador recebe chamadas do cliente através da interface do adaptador e traduz em chamadas para o objeto encobrido. O serviço em formato que ele possa se estender, entender. Né? Pode ir para o próximo. O adaptador de classe. Essa implementação, ela utiliza a herança, essa que a gente está vendo aí no slide, né? Claro que a gente sabe que, no caso aí, é uma herança múltipla, né? Que não são todas as linguagens que suportam, né? Assim, só quem pode suportar, assim, uma linguagem mais conhecida, essa herança múltipla seria o C++, né?
Aí, nesse caso, o adaptador ele herda a interface de ambos os objetos ao mesmo tempo. Aí é onde a gente observa que essa abordagem só pode ser implementada em linguagem de programação que suportam herança múltipla, como já foi falado, no C++. Pode passar para adiante. E aqui na estrutura já foi explicado lá quando foi mostrado o diagrama de classes, né? Isso, onde tem isso aí. Então a gente pode ir para o próximo slide. Aplicação. A aplicação que a gente escolheu é uma aplicação que está no site, né? Que a gente colocou inclusive no código lá, a questão de onde a gente tirou o programa que a gente está rodando aqui como exemplo, né? Aqui nessa classe Round Rolling, ela especifica um furo, né? Que é como se fosse um furo que vai entrar com pino, com um pino que seria esse round peg. Então isso aqui já são classes existentes de uma funcionalidade existente num programa existente. Aí vamos supor que surgiu a questão de um pino quadrado. Só que do jeito que está aqui, iria existir uma incompatibilidade, né? Esse pino quadrado, ele não seria reconhecido para fazer uma comparação com o round rolling, que seria o furo redondo. Então, aí onde surgiu a necessidade, aqui nesse caso, do adapter, né? O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer tipo uma adaptação das dimensões desse pino quadrado de forma que ele seja reconhecido pelas outras classes, né, pela classe do round rolling e faça essa comparação de forma que verifique se esse pino quadrado ele caberia dentro desse furo redondo. Basicamente é isso. A gente vai falar mais sobre isso na hora do código. Pode seguir. Aqui é a implementação da classe, né, do furo, né, do round rolling e do pino, né, round peg, que seria o pino redondo. Então, com relação a essas duas classes, não tem compatibilidade. Pode ir para a próxima. Isso aqui seria o nosso desafio, né, que seria a incompatibilidade. Seria o pino quadrado que a gente tem que verificar se vai ser compatível, né, com o furo redondo. Aí, no caso, a gente usou a classe adapter. Pronto. Quem fala agora é o William. No caso, essa é a classe adapter, que ele pega o pino quadrado e faz a conversão da interface dele para funcionar de acordo com a interface que o usuário conhece, que é do buraco. Essa é a parte do cliente, onde ele utiliza da forma que ele conhece já o buraco e, no caso, quando ele vai utilizar o quadrado, ele tem que utilizar a partir do adapter, que é quem faz essa conversão. Mas os métodos que ele chama do fits vai funcionar da mesma forma. Pode passar. Então, você utiliza a classe adapter quando você quer utilizar uma classe existente, mas a interface que o usuário conhece não é compatível com a da classe que você quer adicionar. E também vai servir para reutilizar diversas subclasses existentes que não possuem funcionalidades em comum. Pode passar. A desvantagem seria o princípio de responsabilidade única, onde você vai separar a conversão da interface a lógica de dados que o usuário conhece. Ele vai continuar utilizando do mesmo jeito, vai estar separado da forma que funciona por trás. E o princípio aberto e fechado, você pode introduzir novos tipos de adaptadores no programa sem quebrar o código do cliente. Ele vai poder utilizar da mesma forma que ele sempre trabalhou. As desvantagens é a complexidade, que o código aumenta, porque você vai precisar introduzir um adapter para cada conjunto que a interface não bater. Pode passar. O relacionamento dele com os padrões, o adapter com o bridge, é que o bridge é definido no início do projeto, e o adapter é quando já existe e você quer adicionar novas classes que não batem. E o decorator, o adapter, ele muda a interface do objeto, enquanto o decorator melhora, vai modificando para adicionar novas funcionalidades. E as antigas continuam. Como referência, a gente utilizou o Goff e o mergulhando nos padrões de projeto. Isso é
Agora vai partir para o código. Primeiramente temos o round hole, que é o buraco redondo, circular para caber um cilindro. Temos coisa simples, né? Apenas pega o radius, o raio do buraco, pega ele e fala se cabe caso o raio do buraco seja equivalente ou maior ou igual ao raio do objeto a ser inserido, né? O objeto, no caso, sendo o pino redondo, circular, cilindrical. Vamos para o próximo. Pode Aqui falar. no Square Peg, nós temos o pino quadrado, né? Onde esse pino quadrado ele não é compatível aqui com o buraco redondo, né? Então a gente vai precisar, pode ir para a próxima, vai precisar usar o adapter justamente para fazer essa conversão, né? Das dimensões de forma que ele compare com o buraco redondo. Tem um exemplo dele utilizando o círculo, como ele sempre utilizou. Agora ele vai poder testar se o quadrado encaixa. Só que ele instancia o quadrado, mas tem que adicionar ele para o adapter. E o adapter faz essa conversão interface sem que o objeto encapsulado saiba que foi feito. Dessa forma, utilizando o adapter, ele pode chamar os mesmos métodos para o círculo.